Silvio Santos morreu há 6 meses, mas o mistério em torno da sua vida continua a fascinar o Brasil. Agora, após todo esse tempo, a esposa do apresentador, Iris Abravanel, quebra o silêncio e revela segredos que ninguém imaginava. Durante anos, Silvio foi uma figura intocável, ícone da televisão brasileira e considerado um dos maiores comunicadores de todos os tempos. Mas por trás dessa imagem de sucesso e irreverência, existiram muitos momentos obscuros, polêmicas e situações que ele preferiu manter longe dos holofotes. Iris, que sempre foi discreta, agora fala abertamente sobre os bastidores da vida ao lado do homem que construiu um império midiático, mas que também passou por dificuldades que poucos sabem. Ela revela como Silvio lidava com sua saúde frágil, os segredos de sua relação com a família e até os momentos tensos em que a imagem pública de Silvio foi testada por escândalos. A esposa do apresentador, que sempre evitou se envolver nas questões polêmicas, agora fala sobre como ele enfrentou crises financeiras, o que realmente aconteceu durante suas batalhas com a saúde e como a família lidou com os desafios internos que ninguém sabia. Mas o mais chocante de tudo, e o que você vai descobrir hoje, é o impacto dessas revelações na visão que todos tinham de Silvio Santos. Não perca a última revelação, ela vai te deixar de boca aberta. Antes de continuar, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo como este. A sua inscrição é muito importante, porque além de nos ajudar a crescer, ela faz com que o YouTube mostre este vídeo para mais pessoas que, assim como você, estão em busca de conteúdos impactantes e exclusivos. E se você puder, nos apoie ainda mais com um Super Thanks, que nos ajuda a manter o canal cada vez mais forte. Se não puder, não tem problema. Deixe um comentário sobre o que mais te surpreendeu neste vídeo e compartilhe sua opinião sobre as revelações de Iris Abravanel. Assista até o final, porque a última revelação vai mudar tudo o que você sabia sobre Silvio Santos. Silvio Santos, cujo nome de batismo é Senhor Abravanel, nasceu em 12 de dezembro de 1930, na Lapa, um dos bairros mais tradicionais do Rio de Janeiro. Filho de Alberto Abravanel, um imigrante grego de origem judaica sefardita, e de Rebeca Caro Abravanel, uma turca também judia, Silvio veio ao mundo em uma família humilde, onde desde cedo aprendeu o valor do trabalho e da resiliência. Crescendo em um lar com 5 irmãos, ele vivenciou os desafios financeiros que marcaram a infância de muitas famílias imigrantes que chegavam ao Brasil em busca de melhores oportunidades. Desde pequeno, demonstrava uma lábia afiada e um espírito empreendedor incomum para a idade. Enquanto outras crianças brincavam despreocupadas, Silvio já mostrava interesse pelo comércio e por formas de ganhar seu próprio dinheiro. Seu primeiro contato com o mundo dos negócios aconteceu ainda na adolescência, quando começou a trabalhar como camelô nas ruas do Rio de Janeiro. Ele vendia capas plásticas para títulos de eleitor e logo percebeu que, além de saber negociar, tinha um talento especial para prender a atenção dos clientes e convencê-los a comprar seus produtos. O ofício de camelô foi essencial para que ele desenvolvesse sua habilidade de comunicação, algo que se tornaria uma de suas maiores marcas ao longo da vida. Com um tom de voz marcante, uma abordagem carismática e um jeito persuasivo de falar, Silvio rapidamente se destacou entre os vendedores ambulantes da região. Seu sucesso chamou a atenção dos fiscais que combatiam o comércio ilegal, e ele acabou sendo apreendido algumas vezes, tendo que fugir para não perder sua mercadoria. Mesmo diante dessas dificuldades, jamais desanimou e sempre dava um jeito de continuar suas vendas. Apesar de seu talento inegável para os negócios, sua família esperava que ele seguisse uma carreira mais estável e convencional. Atendendo ao desejo dos pais, tentou ingressar no funcionalismo público e conseguiu um emprego como fiscal da Receita Federal. No entanto, a burocracia e a rotina monótona do cargo não combinavam com seu espírito inquieto e criativo. Mesmo enquanto trabalhava no serviço público, continuava vendendo seus produtos nas ruas, o que acabou lhe rendendo algumas advertências.
O grande divisor de águas em sua vida aconteceu quando decidiu apostar em um sonho maior e seguir sua intuição. O universo do entretenimento sempre o fascinou, e ele via no rádio uma porta de entrada para algo grandioso. Em uma de suas vendas, conheceu um técnico de som que trabalhava em uma rádio e, interessado em experimentar essa nova área, decidiu fazer um teste para locutor. Sua voz grave e bem articulada chamou a atenção dos avaliadores, que logo perceberam que ele tinha potencial para seguir carreira no meio. Aprovado para trabalhar na Rádio Guanabara, Silvio começou sua trajetória como locutor e logo passou a comandar programas de auditório. Seu talento para prender a atenção do público era evidente, e não demorou para que ele conquistasse uma legião de ouvintes fiéis. Sua capacidade de improvisação, aliada ao seu carisma, fazia com que seus programas fossem um verdadeiro sucesso. Com o tempo, percebeu que o rádio era apenas o começo e que a televisão era o futuro da comunicação. Em uma época em que a TV ainda engatinhava no Brasil, ele vislumbrou o potencial desse novo meio e decidiu se aprofundar no setor. No entanto, isso nunca impediu que sua história de vida e seus relacionamentos fossem tema de curiosidade e especulação. Desde jovem, ele se mostrava uma pessoa disciplinada e focada, características que o ajudaram a construir sua trajetória de sucesso, mas que também refletiram na maneira como se relacionava com as pessoas mais próximas. Seu primeiro grande amor foi Maria Aparecida Vieira Abravanel, conhecida carinhosamente como Cidinha, com quem se casou ainda no início de sua ascensão como apresentador e empresário. O relacionamento entre os dois sempre foi descrito como baseado em muito respeito e cumplicidade, e juntos tiveram 2 filhas, Sílvia e Cíntia Abravanel. Durante esse período, Silvio estava completamente imerso em seus negócios, o que fazia com que Cidinha fosse a grande responsável pela criação das filhas e pela administração do lar. Era ela quem segurava as pontas enquanto Silvio trabalhava incansavelmente para expandir seu império. Infelizmente, a felicidade do casal foi interrompida de forma trágica quando Cidinha foi diagnosticada com câncer. A doença avançou rapidamente, e Silvio enfrentou um dos momentos mais difíceis de sua vida ao perder sua esposa para essa batalha. A dor foi imensa e, por um tempo, ele se fechou ainda mais em seu trabalho, encontrando na rotina acelerada da televisão e dos negócios uma forma de lidar com a perda. O tempo passou e, em meio a tantas responsabilidades e desafios, ele conheceu Iris Pássaro, uma jovem inteligente e discreta que acabaria se tornando sua segunda esposa e a mulher que permaneceria ao seu lado por toda a vida. O relacionamento entre os dois começou de forma cautelosa, principalmente porque Silvio ainda carregava a dor da perda de Cidinha e também porque Iris não estava acostumada com a exposição e o assédio da mídia. Mesmo assim, eles construíram uma relação sólida baseada no amor e na parceria, que resultou no nascimento de mais 4 filhas: Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata Abravanel. Iris sempre foi uma mulher reservada e manteve sua vida longe dos flashes, aparecendo publicamente apenas em ocasiões especiais. Ela se dedicou integralmente à família, assumindo o papel de matriarca e garantindo que a criação das filhas ocorresse de forma equilibrada, sem que a fama do pai interferisse na rotina da casa. Apesar do estilo discreto, Iris foi fundamental para o sucesso de Silvio, pois sempre esteve ao seu lado nos momentos de crise, ajudando a tomar decisões estratégicas para os negócios e oferecendo o apoio emocional que ele precisava. A relação entre os dois nem sempre foi fácil, pois Silvio Santos era um homem de personalidade forte e extremamente focado no trabalho, o que muitas vezes o afastava do convívio familiar. Iris chegou a admitir em entrevistas que, no início do casamento, sentia-se sozinha e que teve dificuldades para lidar com a ausência constante do marido. No entanto, com o tempo, ela compreendeu que essa era a natureza de Silvio e aprendeu a administrar a relação de uma forma que funcionasse para ambos. Ao longo dos anos, o casal enfrentou desafios, crises e momentos de tensão, mas sempre manteve a união e o respeito mútuo. Iris se tornou uma das poucas pessoas capazes de aconselhar Silvio e de fazê-lo reconsiderar decisões importantes, tanto na vida pessoal quanto na profissional. Muitas vezes, ela foi a voz da razão quando ele estava prestes a tomar atitudes impulsivas,
especialmente em momentos de turbulência no SBT ou quando enfrentava crises de imagem. Outro fator que sempre chamou atenção na vida pessoal de Silvio Santos foi a relação que ele construiu com suas filhas. Apesar de sua agenda lotada e do compromisso inegociável com o trabalho, ele sempre tentou ser presente e criar laços afetivos com elas. Diferente do que muitos poderiam imaginar, Silvio nunca foi um pai superprotetor ou autoritário, mas sempre fez questão de incentivar suas filhas a trilharem seus próprios caminhos. À medida que o tempo passou, o humor que o consagrou começou a ser questionado em diversas ocasiões, gerando debates e críticas sobre sua postura em relação a diferentes temas. Um dos momentos mais controversos aconteceu quando ele fez comentários considerados inadequados sobre a aparência de algumas participantes de seus quadros. Em uma ocasião, ao conversar com uma criança no palco, usou expressões que foram vistas como insensíveis por parte do público e da mídia. Isso gerou uma grande repercussão, levantando questionamentos sobre os limites do entretenimento e sobre o impacto de suas falas, principalmente por ser uma figura que atinge milhões de espectadores de todas as idades. Outro episódio que gerou grande repercussão foi quando ele interrompeu uma cantora famosa durante sua apresentação para fazer observações sobre sua roupa, o que foi interpretado como um comentário inadequado e antiquado. A artista, visivelmente desconfortável, tentou seguir com a apresentação, mas o momento não passou despercebido pelos espectadores, que rapidamente levaram o assunto às redes sociais. Esse caso reacendeu o debate sobre como o comportamento de Silvio, que durante décadas foi visto como parte de seu estilo irreverente, passou a ser encarado sob outra perspectiva com o passar do tempo. Além disso, sua maneira de conduzir certas interações no palco já foi alvo de críticas por ser considerada ultrapassada ou até desrespeitosa. Em uma ocasião, ao interagir com uma de suas assistentes de palco, fez comentários que foram interpretados como inadequados, gerando reações imediatas. Enquanto alguns espectadores argumentavam que tudo não passava de uma brincadeira, outros apontavam que, sendo um comunicador de grande influência, ele deveria ter mais cautela com suas palavras. O fato de Silvio Santos sempre ter sido um apresentador que fala o que pensa, sem filtros, também o colocou em situações embaraçosas ao entrevistar convidados. Houve casos em que fez perguntas inesperadas ou comentários que pegaram os entrevistados de surpresa, causando desconforto ao vivo. Um exemplo foi quando questionou uma atriz sobre sua vida pessoal de uma forma que ela considerou invasiva, o que a fez reagir de maneira séria, deixando claro que não gostou da abordagem. Esse episódio se tornou um dos mais comentados na época, e muitos espectadores dividiram opiniões sobre até que ponto um apresentador pode ultrapassar certas barreiras durante uma conversa pública. Outro ponto polêmico em sua trajetória envolveu sua relação com a emissora e com seus funcionários. Embora sempre tenha sido visto como um empresário visionário e um patrão generoso, também enfrentou momentos delicados nos bastidores. Em algumas ocasiões, tomou decisões que surpreenderam até mesmo os profissionais que trabalhavam há anos ao seu lado. Um caso emblemático ocorreu quando decidiu cancelar um programa de sucesso de forma repentina, deixando toda a equipe sem um aviso prévio. Esse tipo de atitude fez com que algumas pessoas passassem a enxergá-lo como um empresário imprevisível, cuja liderança, apesar de eficaz, nem sempre levava em consideração o impacto emocional das mudanças para aqueles que trabalhavam com ele. Houve ainda momentos em que suas declarações sobre política e economia geraram controvérsia. Apesar de nunca ter assumido uma posição política clara, suas falas sobre determinados governos e políticas públicas já foram interpretadas de maneiras diversas, algumas vezes sendo vistas como críticas indiretas e, em outras ocasiões, como demonstrações de apoio a certos grupos. Durante uma entrevista, ao ser questionado sobre a situação econômica do país, fez um comentário que foi interpretado como insensível por parte da população, especialmente em um período de crise. Muitos entenderam que sua posição privilegiada como empresário bilionário o distanciava da realidade da maioria dos brasileiros, o que gerou um intenso debate sobre sua real visão sobre os desafios enfrentados pela população. Além disso, sua maneira de abordar temas sociais também foi motivo de debate. Em determinados momentos,
Suas observações sobre questões como igualdade de gênero e diversidade foram vistas como antiquadas, o que gerou discussões sobre até que ponto uma figura pública pode continuar utilizando um humor baseado em conceitos que já não são bem aceitos na sociedade contemporânea. Um caso que gerou grande repercussão foi quando fez um comentário sobre um grupo de artistas que se apresentava em seu programa, levando muitos espectadores a criticarem sua fala como sendo insensível. A repercussão desses episódios, no entanto, nunca fez com que Silvio mudasse completamente seu estilo. Ele continuou apostando na espontaneidade como sua principal marca registrada e, mesmo diante das críticas, muitas vezes ignorava as polêmicas ou tratava-as como exageros da mídia. Sua resposta típica para momentos de controvérsia sempre foi o silêncio, ou, quando questionado diretamente, minimizava a situação com alguma brincadeira, mostrando que não se preocupava com o que falavam sobre ele. Temperamento nos bastidores. Um dos períodos mais dolorosos de sua vida foi a perda de sua primeira esposa, Maria Aparecida Vieira Abravanel, a Cidinha. O diagnóstico de câncer veio como um golpe inesperado, e Silvio, que sempre foi um homem otimista e acostumado a encontrar soluções para todos os problemas, se viu diante de uma situação em que nada estava em seu controle. A doença avançou rapidamente e ele acompanhou de perto o sofrimento da mulher que tanto amava, buscando os melhores tratamentos e médicos, mas sem sucesso. A dor de vê-la partir foi imensa, e por um tempo ele se fechou em sua rotina de trabalho como uma forma de lidar com o luto. Foi um momento de enorme tristeza, pois além de perder sua companheira, teve que encontrar forças para cuidar das filhas pequenas, que também sofriam com a ausência da mãe. Outro momento de extrema tensão aconteceu em 2001, quando viveu um dos episódios mais dramáticos de sua vida. Sua filha Patrícia Abravanel foi sequestrada por um grupo criminoso e passou dias em cativeiro sob ameaça constante. Silvio, que sempre foi um homem calmo, demonstrou uma serenidade impressionante ao lidar com a situação, mesmo sabendo que o desfecho poderia ser trágico. Durante as negociações para o resgate, manteve-se firme e seguiu todas as orientações para garantir a segurança da filha. Quando Patrícia foi libertada, o alívio durou pouco, pois o sequestrador, que havia sido identificado e preso, fugiu da delegacia e invadiu a casa de Silvio, mantendo o apresentador e sua família como reféns. A cena parecia um filme, mas era real. E Silvio precisou usar toda a sua inteligência emocional para acalmar o criminoso e evitar que algo pior acontecesse. Com sua habilidade de comunicação, conseguiu negociar com o sequestrador e manter a situação sob controle até que as autoridades resolvessem o caso. Esse episódio marcou profundamente sua vida e a de sua família, deixando cicatrizes emocionais difíceis de apagar. Além das tragédias pessoais, Silvio Santos também enfrentou momentos difíceis no mundo dos negócios. Durante a década de 90, o grupo Silvio Santos, que sempre foi sinônimo de estabilidade e crescimento, passou por uma crise financeira grave. A situação se agravou quando o Banco Pan-Americano, uma das empresas do grupo, foi envolvido em um escândalo de fraude contábil que resultou em um rombo bilionário. Silvio, que sempre teve uma imagem de empresário bem-sucedido, viu seu império ser ameaçado e precisou tomar decisões drásticas para evitar um colapso. Para cobrir o prejuízo e garantir que seus funcionários não fossem prejudicados, vendeu parte de seus negócios e abriu mão de alguns de seus bens pessoais. Foi um período de grande pressão, pois além da crise financeira, teve que lidar com a repercussão do caso na mídia, que especulava sobre a possibilidade de sua falência. Com muita estratégia e determinação, conseguiu reverter a situação e recuperar a estabilidade, mas esse episódio deixou marcas e mostrou que nem mesmo os empresários mais bem-sucedidos estão imunes a desafios inesperados. Outro momento complicado foi quando enfrentou problemas de saúde que o afastaram da televisão por um período. Acostumado a trabalhar intensamente, teve dificuldades em aceitar as limitações impostas pelo tempo e precisou reduzir seu ritmo. Esse afastamento gerou especulações sobre sua aposentadoria e sobre quem assumiria seu lugar no SBT, o que aumentou ainda mais a pressão sobre ele. Mesmo diante desses desafios, encontrou forças para continuar, mostrando que sua paixão pela televisão sempre foi maior do que qualquer dificuldade. Além dos problemas empresariais e de saúde, Silvio também enfrentou desafios dentro de sua própria emissora.
Em algumas ocasiões, decisões estratégicas foram contestadas e mudanças na programação geraram polêmicas. Houve momentos em que programas tradicionais foram retirados do ar sem aviso prévio, causando descontentamento entre funcionários e telespectadores. Apesar das críticas, sempre manteve sua postura firme e tomou decisões baseadas no que acreditava ser o melhor para a empresa, mesmo quando isso significava contrariar expectativas. Outro episódio que marcou sua trajetória foi a tentativa de compra do SBT por grupos estrangeiros. Em alguns momentos, especulou-se que a emissora poderia ser vendida, o que gerou incertezas e preocupação entre os funcionários. Silvio, no entanto, sempre fez questão de reafirmar que o SBT era sua grande paixão e que não abriria mão da emissora tão facilmente. Depois de décadas de silêncio, sua esposa decidiu compartilhar detalhes sobre sua vida ao lado de um dos homens mais famosos do Brasil, revelando aspectos desconhecidos de sua relação, das dificuldades enfrentadas e das decisões que precisou tomar para manter sua família unida. O primeiro ponto que chamou a atenção em suas revelações foi a maneira como Silvio Santos lidava com os momentos difíceis. Iris sempre o descreveu como um homem forte e determinado, mas admitiu que, nos momentos mais delicados, ele também demonstrava fragilidade. Durante os períodos de crise financeira, quando o império que ele construiu esteve ameaçado, ela viu o marido perder o sono, preocupado com o futuro da empresa e de seus funcionários. Mesmo tentando transmitir confiança publicamente, dentro de casa ele se mostrava apreensivo e, em alguns momentos, chegou a considerar que talvez não fosse mais possível sustentar a emissora com os mesmos padrões que sempre manteve. Iris foi sua principal conselheira nesses períodos, ajudando a encontrar soluções e incentivando-o a seguir em frente mesmo quando tudo parecia incerto. Outro ponto que surpreendeu foi a forma como Iris descreveu a relação familiar. Sempre se soube que Silvio Santos é um homem extremamente ligado às filhas, mas ela revelou que nem sempre foi fácil conciliar a vida pública e a vida privada. Nos momentos em que ele estava totalmente dedicado ao trabalho, a responsabilidade de manter a harmonia em casa recaía sobre ela. Houve ocasiões em que precisou intervir para que ele passasse mais tempo com as filhas, pois, em certos períodos, a agenda apertada o afastava da convivência familiar. Iris contou que, apesar de ser um homem presente e carinhoso, Silvio às vezes se deixava consumir pelo trabalho, o que exigia dela um esforço constante para equilibrar as demandas da televisão com a necessidade de manter a família unida. Uma das revelações mais impactantes foi sobre a fase em que Silvio enfrentou problemas de saúde. Sempre visto como um homem forte e enérgico, poucos imaginavam que ele tivesse momentos de vulnerabilidade, mas Iris revelou que houve períodos em que sua saúde esteve fragilizada e que ele precisou enfrentar dificuldades físicas que não foram divulgadas publicamente. Durante esses períodos, a preocupação dentro de casa era grande, pois ele insistia em continuar trabalhando mesmo quando o corpo dava sinais de exaustão. Iris contou que precisou ser firme em algumas ocasiões, convencendo-o a reduzir o ritmo para evitar complicações mais graves. A relação dos dois também passou por desafios, e Iris admitiu que, apesar de toda a cumplicidade que compartilham, houve momentos em que precisaram ajustar suas diferenças para manter o casamento forte. Ela explicou que Silvio tem uma personalidade intensa e que muitas vezes precisou aprender a lidar com suas decisões impulsivas. Em algumas situações, ela discordava de certas atitudes, mas optava por esperar o momento certo para conversar, pois sabia que tentar mudar sua opinião de imediato não seria eficaz. Com o tempo, desenvolveram uma relação baseada no respeito e na compreensão, o que permitiu que construíssem um casamento sólido ao longo dos anos. Outro aspecto que chamou a atenção foi a forma como Iris descreveu o impacto das polêmicas envolvendo Silvio Santos dentro de casa. Ao longo da carreira, ele sempre foi alvo de comentários e controvérsias, e Iris confessou que nem sempre foi fácil lidar com essas situações. Sempre preferiu manter-se afastada das discussões públicas, mas, nos bastidores, acompanhava cada episódio e sabia exatamente como essas polêmicas afetavam o marido. Ela revelou que, apesar de parecer imune às críticas, Silvio se incomodava com certos comentários, principalmente quando envolviam sua família. Iris também falou sobre o lado mais sensível do marido,
contando que, por trás da imagem do apresentador brincalhão e irreverente, existe um homem que se emociona com a gratidão do público e que leva a sério a responsabilidade de estar há décadas na televisão. Disse que há momentos em que ele se recolhe para refletir sobre sua trajetória e que sente um grande orgulho do que construiu, mas que também carrega um peso enorme por saber que milhões de pessoas esperam sempre o melhor dele. Seu legado não se resume apenas à televisão, pois sua visão empreendedora foi responsável por criar um império de comunicação e negócios que influenciou diferentes setores da economia nacional. Ele sempre foi um exemplo de persistência, enfrentando desafios ao longo dos anos sem perder sua essência. Sua contribuição para a comunicação brasileira é inestimável, pois ele não apenas inovou na forma de apresentar programas, como também criou uma cultura própria dentro da televisão aberta. O formato de programas interativos, com distribuição de prêmios e participação do público, consolidou um modelo de entretenimento que até hoje é seguido por diversas emissoras. Ele sempre soube como se reinventar, mantendo-se atual mesmo com o passar dos anos, e isso fez com que sua figura se tornasse atemporal. Além de ser um grande apresentador, Silvio foi um visionário na gestão de sua emissora, tomando decisões estratégicas que garantiram a longevidade do SBT. Sua visão de negócios o levou a investir em conteúdos populares, novelas nacionais e formatos internacionais que ajudaram a consolidar a emissora como uma das principais do país. Seu talento para se adaptar às mudanças do mercado fez com que sua empresa sobrevivesse a crises econômicas e transformações na forma como o público consome entretenimento. Seu compromisso com o público sempre foi um diferencial, pois ele entendeu desde cedo que a televisão deveria ser um reflexo do povo. O carinho com que sempre tratou seus telespectadores e funcionários fez com que conquistasse a admiração de todos ao seu redor. O ambiente de trabalho no SBT sempre refletiu sua filosofia de proximidade e respeito, criando uma relação única entre os profissionais e a empresa. Ao longo dos anos, Silvio Santos também demonstrou sua preocupação com a formação de novas gerações de comunicadores. Muitos apresentadores que passaram pelo SBT foram treinados e influenciados por ele, aprendendo com sua experiência e absorvendo sua maneira de se comunicar. Esse compromisso com a renovação garante que seu legado continuará vivo, mesmo quando ele não estiver mais à frente das câmeras. O futuro de Silvio Santos e de seu império midiático é uma questão que tem gerado grande interesse. Com a sucessão no SBT sendo gradativamente organizada, suas filhas assumiram papéis estratégicos na administração da emissora, garantindo que os valores e a identidade construídos por ele sejam preservados. A emissora já passou por algumas reformulações, buscando modernizar sua programação para atender às novas demandas do público, sem perder a essência que a consolidou no mercado. O papel da família nesse processo é fundamental, pois as decisões tomadas determinarão como a empresa seguirá nos próximos anos. O envolvimento das filhas na gestão tem sido um passo importante para garantir a continuidade do trabalho iniciado por Silvio, mas sem depender exclusivamente de sua presença. Essa transição natural representa uma nova fase para o SBT, que precisa encontrar formas de se manter relevante em um cenário cada vez mais digital e competitivo. O impacto da era do streaming e das redes sociais trouxe desafios que exigem uma adaptação constante, algo que Silvio sempre soube fazer ao longo de sua carreira. A marca que ele criou continuará influenciando o mercado de comunicação por muito tempo, pois seu estilo e sua maneira de conduzir programas se tornaram referências para qualquer profissional da área. Seu nome está eternamente ligado à televisão brasileira, e qualquer iniciativa que envolva entretenimento e inovação sempre terá alguma inspiração em sua trajetória. Além do SBT, outras empresas do Grupo Silvio Santos seguem operando, mantendo a diversificação de negócios que sempre caracterizou sua visão empreendedora. A transição de liderança dentro dessas empresas também será um fator determinante para o futuro do império que ele construiu. Apesar de ter reduzido sua presença na televisão, Silvio ainda é uma figura extremamente influente e respeitada, e suas opiniões continuam sendo valorizadas dentro e fora do setor de mídia. Seu carisma e espontaneidade fazem com que o público continue interessado em acompanhar suas aparições, mesmo que sejam mais esporádicas.